Quantos estão desejosos para ouvirem a palavra de Deus? Digam amém. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 9. Ezequiel 47, versículos do 1 até o 9. E aí, quero pedir aos irmãos, se possível for, e não lhe gerar incômodo ao término da leitura, você não fecha a sua, deixa a sua Bíblia aberta, para que você acompanhe comigo a exposição do texto. Eu também já quero aproveitar aqui, e na medida em que eu for fazendo a leitura com os irmãos, já quero explicar alguns pontos aqui que eu julgo ser relevante, pois trata-se de um texto que possui uma certa complexidade exegética, pois Ezequiel está tendo uma visão de um templo, e esse templo que Ezequiel está vendo aqui no capítulo 47 não é o tabernáculo de Moisés, não é a tenda de Davi, muito menos o templo de Salomão. Esse templo que ele está tendo essa visão, trata-se de uma visão específica de um templo específico. Há uma corrente teológica que chama esse templo de templo escatológico, mas eu não quero me ater a esse viés teológico, mas apenas a título de curiosidade e informação. Esse templo aqui que Ezequiel está vendo é um templo específico dentro dessa visão específica. Então, aqui não tem nada a ver com o templo de Salomão. Vamos ler? Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. Congela um para mim, por favor, rapidinho. Isso, ao sul do altar. Então, a primeira informação que eu quero que os irmãos compreendam a respeito desse texto é que as águas, elas fluíam, elas nasciam ao lado direito do altar. Então, as águas fluíam do altar. Amém? Pronto. Essa informação, guarde ela. Verso 2. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora. Então, ó, esse templo aqui que ele está vendo tem duas portas. Duas portas. E aí ele diz: e ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, ou seja, ele está saindo por uma porta, e agora ele vai dar uma volta até a outra porta, a porta exterior, pelo caminho do oriente. Então nós temos o caminho do norte e nós temos o caminho do oriente, certo? Então ele está entrando por uma porta, está saindo por outra porta, tá? Então, primeira informação, as águas fluíam do altar. Segunda informação, ele entra por uma porta e ele sai por outra porta. E eis que corriam águas do lado direito. Isso aqui eu já expliquei para os irmãos. Verso 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, que equivale a 500 a 600 metros, mais ou menos. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Congela o 4 para mim. Volta o 3, por favor, rapidamente, só para a gente definir um outro detalhe aqui. Ó. A primeira medida, tornozelo. Então, nós temos aqui uma medida. Verso 4, por favor. A segunda medida, as águas davam nos joelhos. Então, a segunda seção. E outra vez mediu e fez passar pelas águas que davam pelos lombos. Terceira seção. Pode continuar, verso 5. E mediu mais 1000, uma nova seção. E era um rio que não podia atravessar. Então, são
4 medidas, 4 sessões e 4 convites para Ezequiel passar. Mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então ele levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, descem ao deserto e entram no mar. Esse mar aqui, irmãos, é o Mar Morto. Então, eu quero que os irmãos compreendam que as águas fluíam do altar e desaguavam no Mar Morto. Amém? Fluíam do altar e desaguavam no Mar Morto. E sendo levadas ao mar, ó, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Amém? Pode se assentar, deixa a sua Bíblia aberta. Queridos, esse texto que nós lemos, ele está contextualizado com o cativeiro babilônico. E eu, Cremilson, particularmente, considero o cativeiro babilônico como o cativeiro mais nocivo, mais danoso, mais prejudicial que Israel enfrentou. Obviamente que aqui trata-se do Reino do Sul, Judá, mas falando na totalidade, eu particularmente considero o cativeiro babilônico como o cativeiro mais nocivo, mais danoso, mais cruel, mais prejudicial e perigoso que a nação de Israel enfrentou. Talvez você possa me perguntar, Cremilson, mas como pode um cativeiro que durou apenas 70 anos ter sido mais nocivo, mais danoso, mais prejudicial do que, por exemplo, 430 anos no Egito? Como pode 70 anos ter sido mais nocivo, mais danoso, mais prejudicial do que 430 anos no Egito? É uma diferença enorme de tempo. Então, logo, subentende-se que o segredo não está na durabilidade, na extensão do cativeiro. O problema está na metodologia de opressão, no método de oprimir. E se nós fizermos uma comparação entre a metodologia utilizada por Faraó no Egito e a metodologia utilizada por Nabucodonosor na Babilônia, nós iremos perceber que a metodologia, que o método utilizado por Nabucodonosor na Babilônia foi muito mais nocivo, muito mais prejudicial do que o método utilizado por Faraó no Egito. Cremilson, qual foi o método que Faraó usou no Egito para oprimir o povo de Deus? Faraó vai usar uma metodologia que nós chamamos na teologia de opressão externa. Ele vai oprimir externamente. Por exemplo, ele vai tratar com dureza, vai aumentar as cargas, vai aumentar os serviços, ele vai algemar, ele vai prender, ele vai amarrar, ele vai bater, ele vai vilipendiar. Se nós tivéssemos a oportunidade de caminhar no Egito, durante o período em que os hebreus estiveram lá, o que mais nós iríamos ver eram hebreus escravizados, amarrados, acorrentados, pois Faraó fazia usufruto de uma metodologia que nós chamamos de opressão externa, ou seja, ele oprimia externamente. Mas, na medida em que ele ia oprimindo o povo por fora, na medida em que ele ia prendendo o povo por fora, Deus ia soltando os hebreus pelo lado de dentro. E nós vamos perceber isso quando o próprio Deus disse a Moisés: Moisés, eu desci
para dar livramento ao meu povo, porque o seu clamor chegou perante mim. Então veja que mesmo estando preso por fora, eles ainda tinham liberdade pelo lado de dentro para poder clamar, para poder orar e pedir a Deus livramento. Essa é a metodologia utilizada por Faraó. Agora, a metodologia utilizada por Nabucodonosor é totalmente diferente, porque Nabucodonosor vai utilizar uma metodologia, pastor Jonas, que nós chamamos na teologia de inversão cultural. E veja, essa metodologia parece que não, mas ela é mais nociva, mais danosa e mais prejudicial. Já lhe explico por quê. Por que que a inversão cultural é mais danosa, mais prejudicial? O que é a cultura? A cultura é senão um conglomerado de artefatos, bandeiras, padrões, jeito, costume, tradições que configuram uma comunidade, um povo, uma nação, um estado. Quando eu inverto a sua cultura, eu mudo o seu jeito de falar. Se eu inverter a sua cultura, eu mudo o seu jeito de pensar. Se eu inverter a sua cultura, eu mudo o seu jeito de se comportar, de se vestir, de se alimentar, de ir, de vir, de olhar. Se eu mudar a sua cultura, eu mudo o seu comportamento. Se eu mudar a sua cultura, eu mudo a sua forma de pensar. Se eu mudar a sua cultura, eu mudo a sua forma de se vestir. Então, eu quero que os irmãos compreendam que a metodologia que Nabucodonosor utiliza é essa, é a inversão cultural. Ele pega os hebreus, os judeus, traz para a Babilônia e ele vai fazer a seguinte proposta: aqui eu não vou algemar vocês, aqui eu não vou prender vocês. Na Babilônia você não vai encontrar ninguém algemado. Na Babilônia você não vai encontrar ninguém preso. Por exemplo, a arqueologia atesta que um dos bancos, um dos maiores bancos que havia na Babilônia era de um judeu. Então, quem foi para lá rico, ficou mais rico ainda. Quem foi para lá poderoso, ficou mais poderoso ainda. A gente pode ver isso quando Ciro autoriza o povo a retornar para Jerusalém. Ninguém queria abrir mão da Babilônia, porque eles haviam construído casas na Babilônia, porque Nabucodonosor deu liberdade. Então Nabucodonosor não prendeu ninguém, não amarrou ninguém. A proposta dele é: vocês terão liberdade, a única coisa que eu quero é que vocês invertam a cultura. A única coisa que eu quero é que vocês assumam a nova cultura. Vamos viver algo novo, vamos viver algo diferente. Chega dessa cultura lá de Jerusalém, chega desses costumes lá de Jerusalém. Eu tenho para vocês um novo costume, uma nova cultura. Então a intenção de Nabucodonosor é fazer com que os judeus que agora estão na Babilônia percam a sua cultura e assuma uma nova cultura, um novo padrão, uma nova identidade, a identidade da Babilônia. Repito, o que Nabucodonosor quer é fazer com que os judeus que estão na Babilônia assumam agora uma nova identidade. É por isso que a primeira coisa que ele faz quando tira os jovens de Jerusalém e traz para a Babilônia, a primeira coisa que ele faz é trocar os nomes. Por exemplo, Sadraque não é Sadraque, Mesaque não é Mesaque, Abidinego não é Abidinego. Os nomes são Misael, Ananias e Azarias. Quando ele troca os nomes, ele está dizendo: eu quero que vocês assumam uma nova identidade. A identidade da Babilônia, o padrão da Babilônia, o comportamento da Babilônia. Aí aqueles que aceitaram perder a sua identidade, trocar a sua cultura, ele fez o banquete e disse: comam, alimentem-se. Aqueles que decidiram perder o padrão, trocar a cultura, inverter a sua identidade, se assentaram na mesa e começaram a se alimentar. Mas 4 jovens, a saber, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, bateram no peito e disseram: nós não iremos nos alimentar com os manjares da Babilônia. Por quê? Porque nós somos de Jerusalém. E quem já provou do alimento de Jerusalém não tem fome nem tem sede pelas coisas da Babilônia. Vou repetir. Quem já provou do alimento de Jerusalém não tem fome, não tem sede pelas coisas da Babilônia. Segunda razão pela qual eu considero o cativeiro babilônico como mais nocivo. Número 1, inversão cultural. Número 2, irmãos, e aqui? Eu quero que você dobre atenção, porque isso aqui é muito sério. Segunda razão pela qual eu considero o cativeiro babilônico como o cativeiro mais nocivo, mais danoso. Segunda razão é que o intuito de Nabucodonosor era fazer com que Israel parasse de cultuar a Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério.
Eu vou repetir porque eu quero que você, não que os irmãos não entendam, mas eu quero que os irmãos guardem, porque isso aqui é muito sério. A segunda razão pela qual eu considero o cativeiro babilônico como um dos mais nocivos e danosos que o povo de Israel enfrentou é porque o intuito de Nabucodonosor, além de inverter a cultura, era destruir o culto dos judeus. Era fazer com que os judeus parassem de cantar, de adorar, de cultuar a Deus. Pois a primeira coisa que ele vai fazer quando ele vai invadir Jerusalém, isso aí você pode ler com calma em casa, depois de Jeremias 52, a partir do verso 17, ele vai pegar o capitão do seu exército, por nome de Nebuzaradã, e olha, irmãos, a primeira coisa que ele vai pedir ao capitão do seu exército, ao entrar em Jerusalém, pasme, não é ir na casa real, não é pegar o ouro, não é pegar a prata, não é pegar o bronze. A primeira ordem que ele dá para Nebuzaradã é: entra em Jerusalém. E o primeiro saque, o primeiro roubo é no templo. Eu quero que você entre no templo e roube todos os utensílios que há dentro do santuário. Ora, o que faz um rei invadir uma nação e o primeiro ataque, e a primeira coisa que ele vai roubar, que ele vai saquear, que ele vai levar, não é o ouro, não é a prata, não é o bronze. A primeira coisa que ele saqueia é os utensílios do templo. Por que que esse é o primeiro ataque de Nabucodonosor? Porque ele conhecia a história de Israel. Ele sabia que se ele deixasse os utensílios lá dentro, teria liturgia. Se tivesse liturgia, teria culto. Se tivesse culto, teria adoração, teria oração, teria louvor. E ele sabia que se aquele povo orasse, o Deus daquele povo iria descer com mãos fortes e iria dar livramento. Então, qual é a mentalidade de Nabucodonosor? Eu sei o método, eu sei a metodologia, eu sei a forma de fazer com que esse povo fique preso na minha mão. Qual? Eu vou tirar o culto deles e vou tirar eles do culto. O primeiro ataque de Nabucodonosor é no templo, é no santuário. Eu vou tirar o culto deles e vou arrancar eles do culto. Você lembra quando o diabo recebeu permissão de Deus para atacar Jó? Pasmem! O primeiro ataque do diabo na vida de Jó não foi na sua saúde, não foram nos seus filhos, não foi no seu ouro, não foi na sua prata, não foi no seu bronze. Está escrito: e nós estávamos apacentando as tuas ovelhas, quando de repente deu sobre nós os salteadores e roubaram todos os rebanhos. O primeiro ataque do diabo na vida de Jó foi nas ovelhas, foi no gado, foi nos animais, foi no rebanho. Por quê? Porque todos os dias Jó sacrificava a Deus. Jó fazia um culto, pegava o animal, sacrificava, pedindo perdão por ele e pelos seus filhos e a sua casa. Então, o primeiro ataque do diabo foi no culto. O primeiro ataque do diabo na vida de Jó não foi na sua saúde, na sua família, na sua vida financeira. Foi atacar o culto, foi atacar a espiritualidade. Então, olhe para mim, porque isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, irmãos. Não se sinta acomodado quando você ter paz para estar em casa dias que tem culto na sua igreja. Se preocupe quando você ter paz, estando em casa dias que tem culto na sua igreja. Você pode estar sob ataque do inimigo. E quando o diabo quer destruir um crente, a primeira coisa que ele vai fazer é mexer na sua espiritualidade. Então ele vai roubar os utensílios do templo para quê? Para o povo não cultuar, para o povo não cantar, para o povo não orar, para o povo não adorar, para o povo não celebrar a Deus, para o povo não entrar em comunhão, pedir a Deus livramento. Então, o intuito dele é fazer, pastor, com que o povo parasse de cantar, parasse de adorar, parasse de louvar. E a pergunta que não quer calar é: Cremilson, Nabucodonosor teve êxito, teve sucesso. Paz, meus senhores, paz, minhas senhoras, mas, lamentavelmente, sim.
Ele conseguiu fazer com que o povo parasse de cultuar a Deus. Ele conseguiu fazer com que o povo perdesse o desejo de adorar, de entoar louvores, de tocar, de cantar. Ele conseguiu fazer com que o povo parasse de cantar, de adorar, de louvar, de cultuar a Deus. E nós vamos ver isso de forma um tanto quanto mais precisa no Salmo de número 137. Lá está escrito: junto aos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Nos salgueiros que haviam penduramos as nossas harpas, e os que nos levaram cativos nos disseram: cante para nós um dos cânticos que vocês cantavam lá em Sião, lá no templo, lá em Jerusalém. E nós respondemos dizendo: como cantaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira, em terra estranha? Olhe para mim e guarde essa informação. Na Babilônia existiam muitos rios, e dentre esses rios existia um rio muito famoso chamado Rio Quebar. Qual é o nome do rio? Me ajude, qual é o nome do rio? Perfeito. Nas proximidades do rio Quebar, pastor Jonas, existiam árvores chamadas de salgueiros. E o que os judeus estavam fazendo? Eles começaram a pegar as suas harpas. Irmãos, a harpa é um instrumento que eles utilizavam para dedilhar louvores a Deus, para cultuar, para adorar ao Senhor. O que eles estavam fazendo? Estavam pegando as suas harpas e pendurando-as no salgueiro. E veja, não precisa ser profundamente exegético para compreender que pendurar a harpa no salgueiro equivale à mesma expressão que nós temos hoje de pendurar as chuteiras. Ou seja, pendurar a harpa no salgueiro é dizer: eu cantava, não canto mais. Pendurar a harpa no salgueiro é dizer: eu louvava, não louvo mais. Pendurar a harpa no salgueiro é dizer: eu adorava, não adoro mais. Pendurar a harpa no salgueiro é dizer: eu tocava, não toco mais. Pendurar a harpa no salgueiro é dizer: eu participava, não participo mais. Pendurar a harpa no salgueiro é dizer: eu estava, mas não estou mais. Pendurar a harpa no salgueiro é dizer: não temos motivos mais para adorar, não temos mais razão para cantar. Vamos cantar como? Se estamos no cativeiro. Vamos louvar como? Se estamos sendo oprimidos. Vamos entoar louvores de que forma? Se nós estamos sofrendo na mão de Nabucodonosor e estamos cativos na Babilônia. Não quero mais cantar, não quero mais louvar, não quero mais ministério, não quero mais saber de chamada, não quero mais saber de tocar, não quero mais saber de instrumento. Eles começaram a pegar as suas harpas e pendurar no salgueiro. Só que eu vou ler um texto para os irmãos aqui. Se os irmãos entenderem, glorifique. Se não entender, eu vou fazer a exegese e os irmãos dão glória com entendimento. Ezequiel, capítulo de número 1. Versículo de número 1. Olha o que está escrito, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Está na tela. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu quem? Ezequiel. Aonde você estava? No meio dos cativos. Ezequiel, seja mais preciso na sua geografia, na sua localização. Aí ele vai ser mais preciso. Ele diz: junto ao rio Quebar, junto ao rio. Olha o que ele diz: se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Olhe para mim, eu não sei se você está entendendo, mas eu estou lhe dizendo que no mesmo ambiente do Salmo 137, no mesmo cativeiro, no mesmo local, no mesmo ambiente, na mesma geografia, aonde está todo mundo pendurando a sua harpa, aonde está todo mundo dizendo: não quero mais saber de chamada, não quero mais saber de ministério, não quero mais cantar, não quero mais pregar, não quero mais adorar, não quero mais tocar, não quero mais saber de chamada, de ministério. Como eu vou adorar a Deus se eu estou no cativeiro? Como eu vou exercer a minha chamada se eu estou vivendo dias difíceis? Como que eu vou exercer o meu ministério se as coisas não estão do jeito que eu queria que estivesse? Aí Ezequiel está no mesmo ambiente, no mesmo cativeiro, na mesma geografia. E aí, Ezequiel, vai desistir da chamada também? E aí, Ezequiel, vai abandonar o ministério porque está vivendo uma fase ruim? E aí, Ezequiel,
vai abandonar a chamada, porque você está vivendo um tempo de opressão. E aí, Ezequiel, vai abandonar o ministério que Deus te confiou, porque está vivendo um período desconfortável, porque as coisas fugiram do teu controle, porque as coisas não estão do jeito que você queria que estivesse. Aí Ezequiel abre a boca e diz: que parar que nada, que desistir que nada, eu estou no cativeiro, eu estou vivendo dias difíceis, as coisas fugiram do meu controle, as coisas fugiram daquilo que eu queria que estivesse, mas maior do que esse cativeiro, mais poderoso do que Nabucodonosor, é o Deus que me chamou. Eu não vou abrir mão da minha chamada porque a fase está ruim, eu não vou abrir mão do meu ministério porque os dias estão difíceis. Ezequiel abriu a boca e disse: os céus estão abertos. Eu não acredito que você vai abrir mão da chamada porque está vivendo uma fase ruim, vai abrir mão do teu ministério porque os dias estão difíceis, vai abrir mão daquilo que Deus te confiou, que Deus te entregou, porque as coisas fugiram do teu controle, vai abrir mão do ministério que Deus te entregou, da chamada que Deus te deu, porque as coisas não estão do jeito que você queria que estivesse. O céu te trouxe aqui para te dizer: quem é de cantar vai cantar, quem é de pregar vai pregar, quem é de orar vai orar. Se o diabo pensou que você ia desistir, se o diabo pensou que você não ia cantar mais, não ia pregar mais, não ia orar mais, não ia liderar mais, o diabo será envergonhado. Agarre na mão do crente que está do seu lado, por favor, com muito respeito, com muito carinho, e diga para ele: canta, prega, louva, ora, exerce teu ministério. Diz para ele, diz para ela: desiste não, diz para não, é só uma fase. Diga: vai passar, Deus vai te arrancar, já tem um tempo determinado, é 70 anos, Deus já sabe o fim disso que você está vivendo. Continua. Abre a boca por um minuto aí. Por um minuto, por um minuto. Rime de reva catalamaia. Urimi calamaia, surimi revaia, terimi calamaha. Urimi keva, gente do céu, meu Deus, Jesus me guarda. Meu corpo está todo arrepiado, que glória é essa? Urimi revaia. Abre a boca aí, abre a boca aí. Tem gente que entrou aqui pensando em desistir da chamada. Tem gente que entrou aqui dizendo: não quero mais liderar, não quero mais saber de ministério, não quero mais saber de chamada. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: não foi vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e desfruto. Deus te confiou um ministério, Deus te confiou uma chamada, e não é Nabucodonosor, não é a opressão do mundo que vai fazer o teu ministério sucumbir. Deus te trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: eu te dei um ministério, eu te dei uma chamada, e maior do que esse cativeiro, maior do que essa fase, é aquilo que Deus te entregou. Capítulo 1. Começa o ministério de Ezequiel. Todo mundo desistindo, todo mundo parando, pendurando a sua harpa. Mas é aquela história, né? Você não é todo mundo. Paulo falou isso para Timóteo. Paulo disse: Timóteo, eles podem. Você não. Você não é todo mundo. Então, capítulo 1, Ezequiel terá uma série, a partir do capítulo 1, melhor dizendo, Ezequiel terá uma série de visões, que eu poderia muito bem sistematizá-las aqui e agrupá-las, mas eu preciso ser breve. Ezequiel terá uma série de visões, e quando chega no capítulo 47, é mais uma visão, dentre as tantas visões que ele teve durante todo o seu ministério. E aí eu quero que os irmãos entendam que o capítulo 47, versículo 1, é mais uma visão que Ezequiel está tendo. E essa visão trata-se de mais uma visão em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. Então,
Ezequiel está ganhando mais experiência no capítulo 47. Os irmãos conseguem compreender isso? Ezequiel está ganhando mais experiência, então trata-se de um crescimento espiritual. É mais uma experiência para o seu bojo ministerial. E essa experiência aqui, irmãos, trata-se de um rio, de um ribeiro, de águas extremamente tranquilas. Então eu quero que os irmãos olhem para esta visão do capítulo 47 e quero que os irmãos compreendam que a partir do verso 1, quando ele vê os ribeiros, essa visão trata-se de um ribeiro de águas tranquilas. Amém? Então eu quero que os irmãos compreendam que Deus está conduzindo Ezequiel para uma fase, para um tempo de águas tranquilas. E quem aqui dentre nós não quer viver essa fase, esse período de águas tranquilas, não é verdade? Chega de mar revolto, não é, pastor Jonas? Chega de tanta tempestade, tanta luta, de tanto problema. Eu quero lhe dizer que Deus também tem para você um tempo de calmaria. Você crê? Há um tempo de bonança para você. Há um tempo de calmaria para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Você crê? Só que olhe para mim, redobre a atenção. Por quê? Porque antes de Deus conduzir Ezequiel para um rio de águas tranquilas, 10 capítulos atrás, Deus vai conduzir Ezequiel a um vale de ossos sequíssimos. Por que, Cremilson? Porque antes de Deus te conduzir às águas tranquilas, primeiro Deus vai te experimentar no vale. Repito, antes de Deus te conduzir às águas tranquilas, primeiro Deus vai te experimentar no vale. Porque no vale Deus te amadurece. No vale Deus te dá experiência. No vale Deus te trata. E olhe para mim, eu sei que o vale é difícil. Eu sei que o vale é extremamente complexo. Mas eu vim lhe dizer que é necessário. É mister que você passe por este vale. Mas fique em paz, porque o vale é só uma fase. Depois desse vale, há um rio de águas tranquilas para você. Eu tenho duas palavras nessa manhã, e essa palavra é muito séria. A primeira palavra é para você que está no vale. Para você que está no vale, a palavra é aguenta, suporta. É só uma fase, é só um processo, é um tratamento de Deus para com a sua vida. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: sou eu que estou contigo nesse vale. Eu te conduzi nesse vale. Eu te introduzi neste vale. Então fica tranquila, fica tranquilo. É só uma fase, é só um momento, é só um período. Então a palavra para você que está no vale é: suporta, aguenta. É só uma fase, é só um período. Depois desse vale, há um rio de águas tranquilas. Se você suportar esse vale, o próximo passo é um tempo de calmaria. Se você aguentar esse vale, o próximo passo, uma próxima visão, é um tempo de bonança. Só que eu sei que nem todo mundo que está aqui ainda está no vale. Eu sei que tem gente que está aqui que já saiu do vale e está vivendo um novo tempo de Deus. Está vivendo um tempo de paz, de prosperidade, de calmaria, de bonança. Está vivendo um tempo de bênção. Eu sei que tem gente que já saiu do vale e agora está experimentando, está colhendo os bons frutos da bênção que Deus está lhe proporcionando. A palavra é para você que saiu do vale e está vivendo esse tempo de calmaria, de águas tranquilas, de prosperidade. A palavra para você é: viva com intensidade cada momento do que Deus está lhe proporcionando. Eu vou repetir porque isso aqui é muito sério e importante. Viva com intensidade cada minuto de tudo isso que Deus está te proporcionando nessa nova fase, nesse novo período, nesse novo tempo. Então olha para mim, se der para comprar, compre do melhor. Se der para vestir, vista do melhor. Se der para ter,
tenha do melhor. Cremilson, mas vamos falar, entenda uma coisa, a sua vida não pode estar pautada por aquilo que as pessoas falam. A sua vida não pode ser dirigida por aquilo que as pessoas dizem. Para de querer pautar a sua vida naquilo que as pessoas pensam e naquilo que as pessoas dizem. Entenda uma coisa, quem não passou no vale contigo, não tem moral para falar das tuas águas tranquilas. Então, não economiza. Se der para ter, tenha do melhor. Se der para vestir, vista do melhor, com consciência e administração, obviamente. Mas eu estou lhe dizendo, viva com intensidade. Essa nova fase, esse novo momento. Tudo isso que Deus está te proporcionando nesse novo período que você está vivendo. Que Deus está te abençoando e te proporcionando. Ah, Cremilson, mas vamos falar do carro que eu tenho, da casa que eu tenho, da roupa que eu... Irmãos, aprenda uma coisa. Quando você estava no vale, não te ligou. Quando você estava no vale, não te abraçou, não te visitou, não foi lá, não te mandou uma mensagem, e agora que você está vivendo esse novo tempo, você vai parar para ouvir aquilo que as pessoas estão dizendo? Pelo amor de Deus, amadureça com todo respeito e começa a desfrutar das bênçãos e da plenitude de tudo que Deus está lhe proporcionando. Sabe por quê? Porque quem olha para você hoje não tem noção dos vales que você já enfrentou. Quem olha para você hoje não tem noção dos vales que você já passou. É fácil olhar para o teu carro hoje e criticar. É fácil olhar para a tua casa hoje e criticar. É fácil olhar para você e dizer, nossa, também com a vida que você tem é fácil viver. É fácil olhar para você hoje e ver tudo que você está vivendo, tudo que você conquistou e dizer algumas coisas a teu respeito, mas ninguém viu os vales que você enfrentou. Ninguém sabe o que você passou para ter o que tem, para conquistar o que conquistou. Então, pelo amor de Deus, viva com intensidade cada momento do que Deus está lhe proporcionando. Agora olhe para mim, sobretudo as irmãs, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo para as irmãs estourarem o limite do cartão. Senão depois o pastor não me chama, viu, pastora? Com calma, viu? Né, pastor? Senão depois... Não, foi o pregador que mandou eu não economizar. Mas eu estou falando isso porque existem crentes que pensam que ser humilde é você andar todo maltrapilho. Não, o crente não pode. Pode sim, irmão. Pode sim. Se Deus te abençoar, se é fruto de honestidade, irmão. Vamos lá. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa estava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte. Irmão, isso aqui é muito sério isso aqui. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora. Então, olhe para mim. Ele entra por uma porta, mas na hora de sair, ele sai pela outra porta. Lembra? São duas portas, ok? Duas portas. Então, Ezequiel entra por uma porta e na hora de sair, ele vai sair pela outra porta. Ele faz e me fez dar uma volta pelo outro caminho, pela outra porta. Então, ele entra por uma porta e na hora de sair, ele sai por outra. Vamos lá? Ezequiel entrou por uma e na hora de sair, saiu pela outra. Por que que ele entra por uma porta e sai pela outra porta? Aí você vai ter que voltar. Para mim, por favor. 46, verso 9. Está aí a razão pela qual Ezequiel entrou por uma porta e teve que sair por outra porta. Olha o que Deus está dizendo. Mas, quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do... E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do... Não é eu, é o texto que está dizendo. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela outra que está oposta. Entende por que agora no 47, verso 1 e 2, ele entrou por uma porta e na hora de sair ele me fez dar uma volta pelo outro caminho, pela outra porta? Então ele entra por uma porta e sai pela outra porta. Por que ele faz isso? Porque o próprio Deus estabeleceu esse critério no capítulo 46, versículo 9, dizendo: quando o povo vier me adorar, eu quero que o povo grave a porta que eles entraram.
quê? Porque depois que você fez uma rota, chegou até mim, me adorou, cultuou, na hora de sair, vai ter que sair pela porta oposta, por uma outra rota, por um novo caminho. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou te explicar agora. O que Deus está dizendo é: não dá para me adorar e depois que me adorar, voltar nas mesmas rotas, passar pelos mesmos caminhos. Uma vez que você me adorou, uma vez que você se relacionou comigo, não dá para voltar a caminhar nas rotas antigas. Se relacionou comigo, você tem que andar por uma nova rota, pelo novo caminho. Por que, Cremilson? Porque relacionamento com Deus implica em mudança de rota. Relacionamento com Deus implica em mudanças de caminhos. Repito, relacionamento com Deus implica em mudança de rota. Relacionamento com Deus implica em mudança de caminho. Não dá para adorar a Deus e continuar no mesmo caminho. Não dá para se relacionar com Deus e continuar nas rotas antigas, nos caminhos antigos. Uma vez que você se relaciona com Deus, você precisa mudar a rota. Você lembra de Paulo? Paulo estava indo para Damasco. Indo para onde? Eu não sei se você sabe, mas geograficamente Damasco fica à esquerda de Jerusalém. Fica a... Só que no meio do caminho ele teve um encontro com Deus. Depois do encontro, Jesus olha para ele e diz: para onde tu ia? Damasco. Para que lado? Esquerda. Ah, é? Agora eu vou mudar sua rota. Vai para a rua chamada direita. Mudança de rota. Porque todo encontro com Deus gera mudança de rota. Todo encontro com Deus gera mudança de caminho. Olhe para mim. Eu desconheço o evangelho em que as pessoas vêm e mantêm a mesma vida, continuam na mesma rota. Esse evangelho não é o evangelho genuíno, não é o evangelho bíblico. O evangelho de Cristo é o evangelho onde eu preciso renunciar a mim mesmo, aonde eu preciso abnegar as minhas vontades, abdicar dos meus desejos. O evangelho genuíno é aquele que muda a minha rota, é aquele que muda o meu caminho. Há uma pregação paralela com a do evangelho, uma pregação paralela aonde se diz que o evangelho é um caminho de facilidades de natureza que hoje viram moda. Todo mundo é crente, todo mundo é evangélico, todo mundo é cristão, todo mundo serve a Deus, mas eu não entendo como que, irmãos, isso está tão comum, está tão normal que hoje todo famoso agora é crente, todo famoso agora é cristão. Eu não entendo como que essas pessoas dizem que teve um encontro com Deus, que é cristão, famosos cantores que dizem que são crentes, que dizem que foram alcançados pela graça e pelo evangelho, mas continuam cantando as mesmas músicas com letras promíscuas e profanas, continuam arrastando o trio elétrico, continuam cantando músicas que não louvam a Deus, que não edificam uma igreja. Eu não entendo. Esse evangelho não é o evangelho bíblico e de Cristo, porque o evangelho de Cristo é: quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e siga a mim. O evangelho de Cristo, ele muda a nossa rota. O evangelho de Cristo, ele muda o nosso comportamento. É corpo, é alma e espírito. Verso 3, para a gente já caminhar para o final. Verso 3. E saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Olha para mim, para explicar para os irmãos. Nessa época não tinha trena, como nós temos hoje. Então as medidas eram feitas através de
cordas ou cordel de medir. Amém? Segundo ponto, eu quero que os irmãos entendam que esse homem aqui, em algumas traduções está varão, é a figura representativa de Deus, ok? Então aqui é a figura representativa de Deus. Tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez, olha o verbo fazer, e me fez passar pelas águas. Então, quero que os irmãos entendam que aqui vai começar a primeira sessão de medidas. E nessa primeira sessão, Deus vai medir 1000 côvados. Quantos côvados? 1000 côvados. Mediu 1000 côvados e Ezequiel não passou. Ele dizia, me fez passar. Então, Deus mede 1000 côvados. É como se Deus pegasse na mão de Ezequiel, igual no 37, e me fez passar pelo vale, entendeu? Então Deus pega na mão dele e vai fazendo ele caminhar. Então Deus mede e Deus está chamando, convidando, dizendo, vem. Entendeu, irmãos? Deus mediu e Deus chamou. Deus mediu e Deus... Então, Deus mediu e tá, vem. Está chamando, está trazendo, está conduzindo. Então, a primeira medida é 1000 côvados, e ele diz que as águas davam pelos tornozelos. Aí, o varão que está com a corda na mão, tem o controle, conhece a capacidade de Ezequiel, olha para ele e diz, parece que não, mas você ainda aguenta caminhar mais um pouco. Mediu mais 1000, vem. E ele diz, e as águas, pode por 4, por favor. E mediu mais 1000 côvados, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Primeira sessão, tornozelo. Segunda sessão, as águas já estavam nos joelhos. Aí o varão, que conhece a capacidade de Ezequiel, olha para ele e diz, parece que não, mas você ainda aguenta caminhar mais um tempo. Mediu mais 1000, e ele chama Ezequiel e me fez passar. E as águas davam nos lombos. Olhe para mim e guarde essa informação aqui. Eu quero que os irmãos compreendam. Primeiro, isso aqui trata-se de uma visão, é mais uma experiência que ele vai ter com Deus. Logo, trata-se de crescimento. Todas as vezes que nós temos uma experiência, nós estamos crescendo em conhecimento, em intimidade com Deus. Então, nesse processo de crescimento através dessa experiência, olha como se dá, pastor Jonas. Ele caminha, na medida que ele caminha, ele avança, na medida que ele avança, ele desce, na medida que ele desce, as águas vão aumentando e o seu corpo vai desaparecendo. Não dá para ver mais os pés, não dá para ver mais os tornozelos, não dá para ver mais os joelhos, porque as águas estão nos lombos. Então os irmãos compreendem que quanto mais ele avança, mais ele caminha, quanto mais ele caminha, mais ele cresce, quanto mais ele cresce, mais ele desce, quanto mais ele desce, mais as águas aumentam, quanto mais as águas aumentam, mais ele desaparece. Vou repetir, quanto mais ele caminha, mais ele avança, quanto mais ele avança, mais ele desce, quanto mais ele desce, mais as águas aumentam, quanto mais as águas aumentam, mais ele desaparece, porque no reino de Deus é assim, quanto mais a gente cresce, mais a gente desaparece. Quanto mais a gente cresce, mais a gente some. Eu quero que você entenda que a glória não vai para o cantor, não vai para o pregador, não vai com o pastor, com todo respeito. A glória aqui é daquele que tem o controle na mão, é aquele que detém a corda que guia os nossos passos. A glória não é para mim, a glória é para aquele que detém o controle da corda, que guia a minha vida, que determina onde eu piso, que determina onde eu caminho. A glória não é para mim, a glória aqui é para ele. Segundo, e esse aqui não menos importante do que o primeiro, eu quero que os irmãos compreendam que são 4 sessões. Quantas sessões? Com a mesma medida. São 4 sessões, pastor, e é sempre 1000. Só que os níveis da água são diferentes. Primeira sessão, tornozelo.
Segunda sessão, joelhos. Terceira sessão, lombos. Quarta sessão, piorou. Não dá nem para caminhar. Então, quero que os irmãos compreendam que esse texto de Ezequiel 47 trata-se de medidas iguais e níveis diferentes. Medidas iguais e níveis diferentes. Por que, que as medidas são iguais, Cremilson? Porque quem está medindo é Deus. Então fala de Deus para com o homem, Deus para com Ezequiel. E quando se trata de Deus para com o homem, Deus não tem medida diferente para ninguém. A medida de Deus é igual. As oportunidades são as mesmas. A medida é a mesma. O que muda é o nível. Por que que o mundo por que que o nível é que muda? Porque o nível já não é mais de Deus para o homem, é do homem para Deus. Por que que o nível muda? Porque fala da minha disposição, da minha disponibilidade em caminhar cada vez mais fundo ao encontro daquele que me chamou. A medida é igual, porque Deus não tem medida diferente. O nível muda porque fala da minha capacidade, da minha disposição, da minha disponibilidade em ir cada vez mais fundo. E eu quero que os irmãos compreendam que Ezequiel só caminha quando Deus termina de medir. Sim ou não? Ele diz, e quando Deus estava medindo, eu caminhei? Não. Ele disse que Deus mediu. Quando Deus termina de medir, Deus faz ele passar. Sabe por que Ezequiel só caminha aonde Deus mediu? Ou quando Deus mede? Porque todas as vezes que Deus mede, Deus está aprovando o trajeto. Por que que Ezequiel só caminha quando Deus mede, quando Deus termina a medição? Porque todas as vezes que Deus mede, Deus está aprovando o caminho. E isso aqui é muito lindo, pastor Jonas. Por que que é lindo? Porque Ezequiel só está caminhando por rotas que Deus aprovou. Ezequiel só está caminhando em caminhos que Deus aprovou. E aí, irmãos, eu quero que você compreenda que faz-se extremamente necessário caminharmos por rotas que Deus confirmou. Olhe para mim, guarde o que eu vou lhe dizer. Não dá para nós ficarmos andando em rotas que Deus desaprova. Nós precisamos andar por caminhos que são aprovados por Deus. E olhe para mim, não dá para se fazer de boba, não dá para se fazer de bobo. Você sabe, eu sei, nós sabemos os caminhos que Deus desaprova. Nós sabemos as rotas que Deus desaprova. Deus não precisa levantar profeta para revelar os caminhos que Ele não quer que eu ande. Deus não precisa levantar profeta para dizer as rotas que ele desaprova. Nós somos conscientes, nós sabemos as rotas que Deus desaprova, nós sabemos os caminhos que Deus desaprova. Então, quer saber de uma verdade? Aproveita, e quando o culto terminar hoje, dá uma limpa nesse WhatsApp, dá uma limpa nesse Instagram, dá uma limpa nessas redes sociais, e comece a andar, e comece a se relacionar, e comece a caminhar com pessoas, com rotas, com lugares, com ambientes que são aprovados por Deus. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente quer andar com pessoas que Deus desaprova. Queremos nos relacionar com pessoas que Deus não aprova. Queremos andar por caminhos tortuosos que não condiz com aquilo que Deus quer que nós caminhemos. Mas nesta manhã, Deus te trouxe aqui para te dizer: é manhã de nós caminharmos em rotas aprovadas por Deus. E mediu mais 1000 era um rio que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Irmão, isso aqui é muito sério. Caminho para o final. Mas de tudo que eu te falei, eu quero que os irmãos guardem isso aqui. Até agora Ezequiel está caminhando, verso 5. Até agora Ezequiel está caminhando sem nenhum problema. Deus está medindo e ele está caminhando. Ezequiel apresenta problemas em caminhar? Nenhum, até agora não. Só que quando chega no verso 5, Deus mediu mais 1000 côvados. E dessa vez, Deus não fez ele passar. E mediu mais 1000. E era um rio.
o ribeiro, que não podia atravessar. Por que, Ezequiel? Porque as águas eram profundas. Eu quero que você entenda que ele começa dizendo que não podia, isso, não podia caminhar. Em outras palavras, Ezequiel está dizendo, olha, a minha capacidade, a minha humanidade, as minhas forças me trouxeram até aqui. Daqui para frente, eu não consigo mais caminhar. Então, quando Ezequiel diz que não dá para atravessar, ele está dizendo assim, eu não consigo dar mais um passo. Eu não tenho mais forças nem capacidade para continuar caminhando. Então, Ezequiel aqui está reconhecendo as suas limitações. Consequentemente, ele está reconhecendo a sua fraqueza, a sua humanidade. E olhe para mim, Ezequiel não somente está reconhecendo a sua fraqueza, como também Ezequiel aceita e recebe ajuda de alguém que tem a capacidade para lhe ajudar. Porque o texto diz que o varão pegou na mão dele e fez ele retornar às margens do ribeiro. Então, olhe para mim, Ezequiel não tem problemas em reconhecer a sua fraqueza. Ezequiel também não tem problemas em receber ajuda de alguém que tem a capacidade para lhe ajudar. Quando Ezequiel abre a boca e diz não dá mais para caminhar, ele está dando um grito de socorro. Ele está dizendo, Senhor, ou o Senhor me ajuda ou eu não tenho mais força. Ou o Senhor faz alguma coisa, eu não consigo mais caminhar. Ezequiel não tem problema em reconhecer a sua fraqueza e receber ajuda de alguém que tem a capacidade para lhe ajudar. E escute isso, quem pede ajuda não é fraco, é forte. Vou repetir. Quem reconhece as suas fraquezas e pede ajuda não é fraco, é forte. Fraco é você fingir estar forte e acabar se afogando. Fraco é você fingir estar tudo bem e acabar morrendo. O Sal te trouxe aqui nesta manhã para te dizer, se preciso for, grita por socorro. Pede ajuda, só não se afoga, só não morre. Olhe para mim, escute o que eu vou lhe dizer. Nós não somos super-heróis. Eu não estou pregando para supermans. Eu não estou pregando para mulheres maravilhas, não. Eu estou pregando para seres humanos. Olhe para mim, não tem nenhum problema em você gritar por socorro, em você pedir ajuda. O que você não pode é acabar morrendo, é acabar se afogando. Então aproveita e grita por socorro, pede ajuda, só não morre. Cremilson, mas o que vão pensar de mim? Cremilson, mas eu canto, e daí? Quem disse que cantar não cansa? Cremilson, mas eu prego, e quem disse que pregar não cansa? Cremilson, mas eu pastoreio, eu lidero, quem disse que liderar não cansa? Olhe para mim, liderar é você assumir problemas que não são seus. Liderar, pastorear, é você decidir estar acordado quando muitos estão dormindo. Pastorear é você saber que vai tratar de vidas, vai cuidar de almas, restaurar pessoas, e no final, grande parte dessas pessoas vão te abandonar, vão virar as costas e serão ingratos. Isso cansa, isso dói. Tem hora, irmãos, que as águas vêm no pescoço e não há nenhum problema em você fazer uma ligação e dizer, não estou bem, me ajuda, não estou legal, ora por mim, não estou bem, me visita. Grita por socorro, pede ajuda, só não morre. Você já fez por muita gente, já orou por muita gente, já cuidou de muita gente, só que está na hora de você ser cuidada, ser abraçada, ser abraçado. Grita por socorro, pede ajuda, mas não morre. Você cantou quando precisou cantar, pregou quando precisou pregar, abraçou quando precisou abraçar, liderou quando precisou liderar, só que agora você precisa de tratamento, você precisa ser cuidado, ser cuidada. Grita por socorro, pede ajuda, só não morre. O índice do suicídio, a taxa do suicídio tem aumentado exacerbadamente por pessoas que vivem enclausuradas em um sentimento psíquico de depressão,
problemas que você decidiu viver sozinho, guerras que você não contou para ninguém, guardou para você, mas as suas forças se esgotaram, as suas forças se esvaíram, e o diabo está soprando no teu ouvido dizendo: para que continuar viva? Para que continuar vivo? Olha a tua vida, olha o que você está vivendo, olha o que você está passando. Aí o diabo soprando no teu ouvido dizendo: toma esse veneno, puxa esse gatilho, usa essa corda, se joga dessa ponte. Mas enquanto eu estou pregando aqui, os céus estão me autorizando a dizer nesta manhã: tem livramento. Tem livramento, tem socorro chegando ao teu ribeiro, tem socorro chegando ao teu ribeiro. Não vai ter suicídio, não vai ter morte. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou cortando o laço, estou fechando a cova e estou dando livramento. Agarre na mão desse crente e diga para ele: tem socorro chegando ao teu ribeiro. Diga: tem socorro chegando ao teu ribeiro. Tem socorro chegando ao teu ribeiro. Tem socorro chegando ao teu ribeiro. Você não vai tomar esse veneno. Você não vai puxar esse gatilho. Você não vai usar essa corda. Você não vai se jogar dessa ponte. Deus está devolvendo a alegria da vida. Deus está restaurando o prazer de viver. Eu não acredito que você vai deixar o suicídio cefar a tua vida e não vai fazer nada. Vai deixar esses desejos de morrer sucumbir a tua alma e tirar a tua vida e não vai fazer nada. Chega, grita por socorro, pede ajuda, só não morre. Deremaia soi. Preva catalamahai. Ei, tem socorro chegando ao teu ribeiro. Para a gente encerrar, aí ele diz, versículo 5: eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas se deviam passar a nada. Então veja que o mesmo Ezequiel, que começa dizendo que não dá para atravessar, ele já está vendo uma possibilidade de continuar. Ó, não dá para ir por baixo caminhando, eu vou por cima, mas parar. Não é? O que motivou Ezequiel a decidir prosseguir, mesmo sem a capacidade de caminhar? O que motivou? Houve uma motivação. Porque ao mesmo tempo que ele disse que não dá para atravessar, ele olhou e disse: mas dá para ir a nada. O que motivou Ezequiel? Que diz que não tem força para caminhar, mas de repente diz: mas eu vou continuar. Nem que seja nadando, mas eu vou. O que motivou Ezequiel? É o verbo que nós temos: e me fez passar. É que toda vez que Deus media, Deus chamava. Vem. E aí eu quero que você entenda que Ezequiel compreende que mais forte do que a sua fraqueza, mais forte do que a sua incapacidade, é o chamado daquele que lhe chamou. Repito, mais forte do que a minha fraqueza é o chamado do varão que está com a corda da minha vida na mão. E quer saber da verdade? Tem hora, irmãos, que a gente caminha pelo chamado mesmo. Tem hora que se fosse por nós mesmos, nós não estaríamos mais caminhando. Mas toda vez que a gente pensa em parar, o chamado puxa a gente e diz: mais um louvor, mais uma pregação, mais uma congregação, lidera mais um, pastoreia mais um. Tem hora, irmãos, que a gente vem arrastado pelo chamado.
Tem hora que dá vontade de parar, de desistir, de jogar tudo para o alto, mas o chamado vem nos arrastando, vem nos puxando. Tem hora que você diz: não vou mais cantar, quando vê está cantando. Não vou mais pregar, quando vê está pregando. Não quero mais saber de igreja, quando vê está liderando. É que você não quer, mas o chamado vem te puxando. Eu fui líder, pastor, de jovens, quando eu morei em Rio das Ostras, que é a região praiana e oceânica no interior do Rio de Janeiro. Rio das Ostras fica ali próximo de Cabo Frio, Búzios, né? Da região top lá do Rio. E aí eu morava em Rio das Ostras, em um bairro mais simples, chamado Palmital. Saudoso pastor Suélio Pereira Gomes. Foi um paizão para mim. Aí ele confiou na minha liderança dos jovens. Era uma igreja um pouquinho grande, nós tínhamos cerca de 78 jovens. Então era consideravelmente grande. E aí, irmãos, o ano que eu assumi a liderança, que eu aceitei o chamado, foi o ano mais difícil para a minha vida. Irmão, pensa numa fase ruim. Mas pensa, irmão, pensou, multiplique por 10, foi o que eu estava vivendo. Irmão, eu falei, meu Deus, foi só eu aceitar o chamado que parece que as águas, ó, chegaram no meu pescoço. A luta estava tão grande, tão grande, tão grande, irmãos, que eu cheguei um dia, entrei no quarto, lá eu tinha uma caixa de papelão onde eu guardava tudo que era a respeito do nosso grupo, cadernos, anotações, entrada, caixa, algumas coisas, tal, estava tudo lá. E aí teve um dia que eu entrei, a luta estava tão grande, irmãos. Eu estava tão fraco, enfrentando uma fase, irmãos, de escassez, irmão. Olha só Deus, irmãos, para onde eu olhava era luta, era prova. Aí eu cheguei de, sabe, de uma, eu não quero mais saber de chamado. Não quero mais saber de ministério. Não quero mais liderar. Não quero mais saber de ser líder de jovem, departamento, nem pregar. Não quero mais saber de nada. Eu vou ser crente, não vou desviar da fé. Mas eu vou ficar lá no canto, quietinho, na última cadeira. Não quero mais saber de responsabilidade nenhuma. Aí eu fui lá, peguei essa caixa, coloquei tudo que tinha e levei para o culto. Terça-feira, culto de doutrina. Pastor Sueli, um grande teólogo, uma palavra muito boa. Lembro como hoje pregou sobre o filho pródigo. Lucas, uma palavra poderosa. E aí, irmãos, o culto começou e Deus em silêncio. Palavra introdutória, Deus em silêncio. Oportunidades distribuídas entre os grupos, Deus em silêncio. Palavras de saudação, Deus em silêncio. Pastor Sueli pregou a mensagem poderosa, Deus em silêncio. 4 almas se converteram naquele culto, Deus em silêncio. Quando o culto terminou, Deus não falou absolutamente nada comigo. E aí, eu entrei naquele viés. Quem cala, quem cala. Eu falei, Deus está nesse negócio. Deus não disse nada, então ele está consentindo com o que eu entregue. Aí eu peguei a caixa, quando eu estava indo falar com o pastor, os 4 jovens que aceitaram Jesus foram para a frente do púlpito e pediram oração. Aí o pastor orou pelo primeiro, foi embora. Orou pelo segundo, saiu. Orou pelo terceiro, saiu. Quando ele foi orar pelo último, eu já estava pegando a caixa para ir até o pastor e devolver tudo para ele, conversar com ele. Um dos meus jovens, chamado Lucas Reis, me gritou: meu líder, preciso falar contigo, é caráter de urgência. Eu falei, meu Deus, agora? E aí eu com medo de descer, porque o departamento ficava na parte inferior. E aí meu Deus, se eu sair, ele demorar muito, o pastor vai embora, não vou conseguir entregar. E aí eu desci rápido a falar com ele. Aí, irmãos, ele pegou uma cadeira, botou na minha frente, pegou na minha mão e começou a chorar desesperadamente. E aí, pegou na minha mão, botou na minha frente, começou a chorar, chorar, chorar. Eu sem entender, com medo da hora passar. E aí, ele olhou para mim e disse, meu líder, faz uma semana que a gente descobriu que a nossa mãe está com câncer. E lá em casa está uma loucura, porque descobriu muito tarde, a fase é terminal, é irreversível. Vai fazer alguns tratamentos, mas só por fazer, mas a probabilidade de reversão é quase zero. Eu me entristeci, desanimei da fé, e eu entrei aqui, meu líder, dizendo que esse seria o meu último culto. Mas eu sei de todas as lutas que você está passando, meu líder.
Quando eu te vi naquele culto, eu olhei para o Senhor e comecei a pensar, meu Deus, o meu líder está vivendo uma fase tão ruim, mas está no... Eu não vou desistir. Aí ele me deu um abraço e disse, meu líder, muito obrigado por ser exemplo para mim. Aí ele chorando de um lado, eu comecei a chorar do outro. E aí os céus gritou aos meus ouvidos, você não pode parar. Tem gente que depende de você. Eu disse, Deus, eu não quero mais. Aí Deus pegou o chamado, me arrastou, disse, mais um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano. Eu estou lhe dizendo que existem momentos que a gente pensa em parar. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, maior do que a tua fraqueza, do que a fase que você está vivendo, é o chamado que eu te entreguei. Tem socorro chegando ao teu ribeiro. Pastor, posso pedir que a gente fique de pé? Com a permissão do pastor, fique de pé, por favor. Tem hora que cansa, irmãos. É difícil. É difícil, é difícil. Servir a Deus com sinceridade, irmãos, é difícil. Jesus falou que o reino dos céus é tomado à força. E tem hora que nem força a gente tem, irmãos. Tem hora que nem capacidade a gente tem, mas Deus vai nos conduzir. Deus te trouxe aqui nessa manhã para lhe dizer: o que eu te entreguei é muito maior do que essa má fase. O que eu te entreguei é muito mais poderoso do que esse processo que você está vivendo. Desiste não, para não. Tem socorro de Deus para a tua vida nessa manhã. Verso 6. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então, ó, levou-me. É ele que estava fazendo desde o começo e me fez passar 1000 côvados. E me fez passar 1000 côvados. E me fez passar 1000 côvados. Só que até agora Deus estava com a corda na mão. Mas graças a Deus, que Deus é que tem a corda na mão. E Ele sabe a hora de guardar a corda e estender a mão. Ele guarda a corda e estende a mão. E levou-me. Ele está pegando na mão de Ezequiel. E me fez voltar para a margem do ribeiro. Para um lugar de segurança. Por que margem? Porque foi lá onde tudo começou. Foi lá onde Ezequiel deu os primeiros passos. É Deus trazendo ele para o recomeço, dizendo, foi aqui onde tudo começou. Por que Deus não deixou Ezequiel continuar? Já que você consegue nadar, Ezequiel, eu vou medir 1000 côvados e você vai. Você está dizendo que você consegue? Então vou medir e você vai. Mas Deus não fez isso. Deus trouxe ele. Por quê? Porque as águas fluíam no altar. Fluíam aonde? Aonde? E desaguava no mar morto. Desaguava onde? Fluía no? Desaguava no? Eu pergunto e você me responde. O mar morto fica dentro ou fora do templo? Dentro ou fora? E o altar fica dentro ou fora do templo? Dentro ou fora? É por isso que Deus não deixou Ezequiel caminhar. Porque se ele continua caminhando na forma que ele estava, se afastaria do altar, sairia do templo. Como Deus jamais vai te dar uma coisa para te afastar do altar e te tirar do templo, antes que Ezequiel se perdesse, ele pega na mão e diz, eu não te perco, eu não te perco, eu não te perco, vamos recomeçar, margem do ribeiro.
Porque é melhor a dor do recomeço do que a agonia do afastamento e do afogamento. Eu prefiro te ver recomeçando do que te ver afastando. Sabe o que acontece? As águas que ele viu fluindo do altar entrou no mar morto. Água com água. Só que a água de Deus começou a sarar as águas do mar morto. E aqui eu encerro e oro por você. E tudo que estava morto, verso 9, começou a reviver. Olhe para mim, pastor, isso aqui é muito forte. Enquanto Ezequiel decide caminhar na rota que Deus estabeleceu, as águas estão saindo do altar e estão indo em direção ao mar morto. E tudo que estava morto começa a reviver. Eu não sei se você está entendendo, mas o que eu estou lhe dizendo é: enquanto você decide caminhar, as águas de Deus estão indo adiante de vós, e tudo que estava morto, Deus fará reviver. Enquanto você caminha aqui, as águas de Deus estão trabalhando lá. Enquanto você se consagra aqui nesta manhã, as águas de Deus estão passando na tua casa, na tua família, e está tendo cura. Ele está sarando, ele está revivendo. Eu não sei se você crê, mas enquanto você caminha com Deus, as águas do altar estão trazendo vida outra vez. Enquanto você caminha aqui, Deus está... É por isso que o diabo não quer que você caminhe. É por isso que o diabo não quer que você caminhe, porque o diabo sabe que enquanto nós caminhamos, as águas de Deus vai passando e inundando, e aonde havia morte, haverá vida, vida, vida. Eu vou te dar 1 minuto aí para você abrir a boca e adorar a Deus. 1 minuto para você adorar a Deus. 1 minuto para você adorar a Deus. Se sentir no coração, abrace alguém. Se sentir de Deus, abrace alguém. Fique à vontade, deixa o Espírito Santo te conduzir. Isso, Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: eu estou restaurando as tuas forças, eu estou reestabelecendo as tuas forças, as tuas forças, as tuas forças. Tem socorro de Deus ao teu ribeiro, tem socorro de Deus ao teu ribeiro nesta manhã. Eu não conheço todos que estão aqui, mas far-lhe-eis um convite. Se porventura há entre nós alguém que não serve a Deus, ou que encontra-se, minha avó dizia assim, descansando, né? Ela não gostava de usar o termo desviado, ela falava que era muito pesado. Saudosa vovó Helena. Mas ela dizia assim, descansando, né? Cansou um pouquinho. Você que está afastado, e quer voltar para Jesus nessa manhã. Se tiver alguém em nosso meio, saia do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Creme, eu nunca fui crente, eu nunca servi a Deus, mas hoje eu quero abraçar essa fé. Saia do seu lugar e vem aqui à frente, por favor. Rápido, irmão. Meu irmão, meu horário já estourou. Tem alguém